Fala pessoal, tudo bem? Professor Germano, Pastor Germano. Pessoal, nós estamos aqui para mais uma aula de história. Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito do nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Pessoal, é isso mesmo. Mas é daqui a pouco. E aí, pessoal, voltamos aqui, professor Germano, pastor Germano. Pessoal, então hoje nós vamos falar aí a respeito aí do nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Certo? Então, deixa eu só compartilhar minha tela com vocês. Pronto, tela compartilhada, certo? Então, hoje nós vamos estar falando aí um pouco aí sobre o nacionalismo, falando sobre revoluções e falando sobre as novas nações europeias. Então percebam que a nossa aula aqui está dividida em 3 pontos, né? Nacionalismo, revoluções e as novas nações europeias. Então vamos lá. Pessoal, novos governos, velhos problemas. Então vamos entender aqui o que estava acontecendo aqui na história, certo? Você precisa entender para que você possa compreender a história. Após aqui a queda de Napoleão, vocês lembram lá que Napoleão, após a Revolução Francesa, ele vai assumir a França como imperador. Como ele era o imperador, ou quando imperador, Napoleão, o que vai acontecer, pessoal? Napoleão ele vai, de certa forma, conquistar alguns territórios europeus, certo? Alguns territórios aí. Como que ele conquistava? Fazendo guerra, certo? E aí o que vai acontecer? Após Napoleão cair, né? A queda de Napoleão, após a queda de Napoleão, onde ele vai ser vencido aí, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, pessoal, entenda o Congresso de Viena como uma reunião das principais potências naquele contexto, naquela época, certo? Nós estamos aqui vivendo aqui o século XIX. E aí, esse Congresso de Viena, ele vai devolver novamente as fronteiras que foram conquistadas por Napoleão aos antigos reis, certo? Então, por isso que aqui, ó, o objetivo do Congresso de Viena é restaurar as monarquias absolutistas. Então, o que é uma monarquia absolutista? É aquela ideia, pessoal, de um rei mandar e as pessoas simplesmente obedecerem. É uma monarquia, certo? Por que é absolutista? Porque só o rei governa de forma absoluta, certo? Então, não existe parlamento, não existe uma constituição que limita o poder do rei. É só o rei que fala, é só o rei que dita as regras, certo? Então, nesse Congresso de Viena foi justamente isso daí, certo? Devolver ou restaurar as monarquias que haviam se perdido, né? Na época de Napoleão. Então, devolveu-se os territórios, né? Para esses reis. E nós vamos entender, certo? Quando se devolve para esses reis eles querem implantar novamente essa monarquia absolutista. Só que o povo não quer mais a monarquia absolutista, porque o povo quer ser livre, o povo quer ter liberdade de expressão, o povo quer poder fazer comércio, né? Então o povo quer tudo isso daí, o povo não quer mais ser dominado por um rei, certo? Então vai gerar insatisfação e é importante você entender isso aqui na história. Vamos lá. Qual foram as consequências em relação ao Congresso de Viena? Então vamos lá. A decisão foi tomada causando insatisfação em diversos grupos sociais. Quando se devolve as monarquias para esses reis, os reis na cabeça deles vão logo querer fazer o quê? Nós precisamos
ser absolutistas, nós precisamos ser um rei autoritário, nós precisamos governar com mão de ferro. Nós não temos que dar voz para o povo, porque se nós dermos voz para o povo, vai acontecer novas revoluções, como foi lá na Revolução Francesa, como foi na Revolução Inglesa. Então é isso que você precisa entender aqui. Por que os reis não queriam dar mais voz para o povo? Justamente para que não acontecesse outras revoluções. E aí, o que vai acontecer? Isso vai gerar insatisfação em grupos sociais. Esses grupos sociais, pessoal, eles vão dar origem a alguns movimentos, algumas revoluções que vão acontecer dentro desse contexto aqui da Europa do século XIX. Permaneceram os problemas que afetavam a sociedade. Por mais que os reis voltaram ao poder, o que vai acontecer? Ainda vai permanecer alguns problemas. Que problemas, professor Germano? Problema econômico e problema político, pessoal. Então, dois problemas vão permanecer dentro desse contexto, certo? É por isso que eu iniciei dizendo aqui, ó, novos governos, velhos problemas. Ou seja, eram problemas que já eram velhos. E por mais que se saia governo e entre um novo governo, esses problemas estão permanecendo. Quais são os problemas? Econômico e político. Por conta disso, pessoal, fora a insatisfação, né? Já não bastava a insatisfação de devolver aqui para esses reis, e esses reis querem ser absolutista, vai continuar aqui esses problemas aqui. O que vai acontecer no mundo? O que vai acontecer aqui nesse contexto aqui? O que vai acontecer é o seguinte: algumas pessoas estão trazendo algumas ideologias, certo? E que ideologias são essas, professor Germano? Ideologias do liberalismo, o nacionalismo, o anarquismo e o socialismo. Então vamos lá. Quais foram as ideologias que inspiraram o movimento após o Congresso de Viena? Liberalismo, nacionalismo, anarquismo e socialismo. Então foram esses quatro. Então essas quatro ideologias, elas vão criar, né, movimentos e revoluções nesse período aí, pessoal. Certo? Então é importante você saber. E nós vamos detalhar aqui, não detalhar muito, mas nós vamos pincelar aqui algumas coisas mais importantes, que ao meu ver, é importante você saber a respeito de cada uma delas aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Liberalismo. Então vamos lá. O liberalismo, pessoal, ele é dividido em dois. Liberalismo político e liberalismo econômico. Então, vamos lá. O que era o liberalismo político? Vocês lembram lá que queriam devolver o poder novamente para o rei, certo? E o rei queria ser absolutista, né? Ou seja, ele mandar e as pessoas somente obedecerem. Só que no liberalismo político, as pessoas tinham uma ideia o seguinte: olha, o rei, ele não pode governar sozinho, ele precisa dividir o poder dele com alguém, certo? E essa divisão de poder se dá como? Pelo poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Vamos lá. A divisão de poderes se dá pelo legislativo, pelo executivo e pelo judiciário. Então, na cabeça de algumas pessoas era o seguinte: tudo bem, o rei ele quer governar, beleza, vamos deixar ele governar, desde que ele divida o seu poder, certo? Então, algumas pessoas tinham essa ideologia. Isso nós chamamos de liberalismo político. É quando acontece a divisão de poder legislativo, executivo e judiciário, certo? Quem defendia essa ideologia? O Montesquieu, pessoal, certo? Montesquieu. Vamos lá. O rei quer governar, tudo bem. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos limitar o poder desse rei. Como? Por meio de uma constituição. Como aconteceu lá na Revolução Inglesa, certo? Na Revolução Inglesa, se devolveu, na Revolução Inglesa, no terceiro período, acho que é a Revolução Gloriosa, onde o rei governa, mas nós temos o quê? Uma constituição que limita o poder dele. Certo? Então, da mesma forma eles querem fazer aqui. Vocês querem que o rei continue governando? Tudo bem. Mas o poder dele vai ser limitado como? Por uma
Constituição. E essa Constituição, pessoal, ela garantia os direitos e os deveres do cidadão. O que mais? No liberalismo político ainda, existe a defesa das liberdades individuais. Por quê? Porque nas antigas monarquias absolutistas, o indivíduo ele não tinha liberdade, né? Vocês lembram lá que somente o rei mandava e as pessoas faziam o quê? Simplesmente obedeciam, certo? E aqui o que eles querem? Eles querem ter liberdades individuais. Então vamos lá. Essa aqui é a ideia do liberalismo político. Então nós vamos ver agora o liberalismo econômico. Dentro do liberalismo econômico, defendia o direito à propriedade privada, certo? Ao livre comércio, trabalho livre e livre concorrência. Então, eles querem menor intervenção estatal na economia e na vida das pessoas. Professor Germani, qual era a função do Estado? A função do Estado teria o papel de punir quem desrespeitasse as leis, garantir o direito à propriedade privada e oferecer alguns serviços públicos. Então, para que você guarde aí quem é que defende aqui o liberalismo econômico, quem foi o pensador dessa ideologia foi Adam Smith, certo? Vamos lá. Nacionalismo. Então, o que era o nacionalismo? Movimento social que exaltava aí as características de uma nação. Então, dentro do nacionalismo, despertava, né, no indivíduo, nas pessoas ali, que elas tinham que ter aí um amor pelo seu idioma, pelo costume, pelas tradições históricas, né? Então, criou-se nessa característica, essa ideologia, e trazendo para que as pessoas pudessem adorar suas nações, né? Pudessem adorar o local onde eles moravam. Defende que o Estado deve representar as instituições que administram a nação. Então, isso daqui é o nacionalismo, tá, pessoal? E aí, as ideias nacionalistas foram fundamentais para a formação do Estado contemporâneo, como a Itália e a Alemanha. Então, lembrando aí que nós vamos também ver aqui como é que aconteceu a formação desses estados contemporâneos, a Itália e a Alemanha, mas isso é um pouquinho mais, quase no final da aula, certo? Lembrando também, pessoal, que aqui o exagero, quando você tem um certo exagero em relação ao nacionalismo, tomar cuidado para que não possa gerar a xenofobia, né? O que é a xenofobia? É o ódio ou a aversão às pessoas estrangeiras. Então, tomar cuidado, pessoal, certo? Vamos lá, então o que é o anarquismo? Nós já estamos aqui na terceira ideologia, que é o anarquismo. E anarquismo, pessoal, é a ausência de governo, tá? A ausência de autoridade. Seria ali a nação sendo governada, mas sem um representante ali, sem um governo ali, sem um presidente, né? Como seria assim, algo sendo governado pelo coletivo, certo? Então, o anarquismo é isso, é a ausência de governo ou a ausência de autoridade. Vamos lá, os anarquistas defendiam uma sociedade mais igualitária, criticando a exploração dos trabalhos e a concentração de riqueza. A propriedade privada dos meios de produção, como terras e máquinas, deveriam ser abolidas, pois eram vistas como fruto de exploração dos trabalhadores. Então, lembrando, pessoal, que nesse período aqui nós já estamos passando aí pela primeira fase aí, pela primeira revolução industrial, certo? E aí, nesse período aí, vocês precisam entender aí que, para os anarquistas, as máquinas eram fruto de exploração, né? Então, eles queriam abolir, queriam acabar com isso daí. Então, para eles aí, era mais ou menos essa ideia aí. O que mais? Qual era a visão de sociedade para os anarquistas? No projeto anarquista, os bens seriam controlados pela coletividade, como eu falei para vocês, formada por pessoas livres que produziriam apenas o necessário para a vida comum. Sem a opressão do Estado, a sociedade viveria em igualdade, liberdade e harmonia, cooperando para o bem coletivo. Então, tendo uma ideologia anarquista, o que prevalece é o coletivo, não é uma pessoa governando sozinha, mas é o coletivo, né? Anarquismo, ausência de governo ou ausência de autoridade. Socialismo. Então, o socialismo
se refere às teorias políticas que priorizam os interesses sociais. Então, aqui a prioridade aqui é o social, certo? E aí alguns representantes aqui, o Saint-Simon e o Robert Owen. E aí vamos bater aqui um pouco, falar aqui um pouco aqui a respeito das ideologias socialistas. Então, o Saint-Simon, ele critica ao liberalismo econômico e a exploração dos trabalhadores, né? Porque o foco aqui, pessoal, do socialismo é o social. A defesa da extinção da propriedade privada e das diferenças de classe. Proposta de uma sociedade onde cada um ganhasse conforme o valor de seu trabalho. Vamos lá, as ideologias de Robert. Acreditava na organização da sociedade em comunidade, cooperativas formadas por operários, onde cada um receberia de acordo com as horas trabalhadas. Implementou escolas e creches em suas fábricas na Escócia, uma atitude inovadora para a época. E aí o socialista marxista também, lembrando que o socialismo é dividido aí em dois, né? O socialismo de origem e aqui o socialismo marxista, né? E aí desenvolvido a partir das críticas capitalistas, foi desenvolvido aí por Karl Marx e Hegel, né? Segundo Marx, a história da sociedade é marcada pela luta de classe. Para Marx, né, existe essa luta aí entre os burgueses e os proletariados, né, entre os ricos e os pobres. Marx e Engels defendiam que os trabalhadores deveriam se unir para lutar contra as injustiças do capitalismo e promover uma revolução social rumo ao socialismo. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui, certo? Lembrando que essa primeira parte da nossa aula nós falamos principalmente as ideologias que vão acontecer após o Congresso de Viena, né? Então se devolve as fronteiras, se devolve os tronos para os reis, certo? E aí os reis vão querer instaurar aqui a monarquia absolutista, só que as pessoas não querem mais que os reis governem dessa forma. Então por isso vai se ter essas novas ideologias aí. Tudo bem? Pessoal, então nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.